Saudações, seja muito bem-vindo à nossa nona revisão para o Enem de Física. Sexta-feira, 8 de novembro, 19 horas, estreando agora no chat, participação maciça da galera do IFRN, então bora comigo! E na nossa primeira questão eu trago para você cinemática e ondas, então vamos lá! O eco é um fenômeno que consiste em se escutar um som após a reflexão da onda sonora emitida. Suponha que Júlio e Pedro encontrem-se separados 60 metros entre si e ambos a 40 metros de um obstáculo A, que é perpendicular ao solo e que pode refletir ondas sonoras. Se Pedro emitir um som, Júlia perceberá que o intervalo de tempo entre o som refletido e o som direto será aproximadamente em segundos de... Foi dada a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Tá aí as alternativas. Você entendeu o enunciado da questão, gente? Júlia vai receber o som direto vindo de Pedro e também um som refletido ao bater no obstáculo e chegar até ela. Então, para a gente fazer a questão, a primeira coisa é saber quais são as distâncias percorridas pelo som direto, aquele que Pedro emitiu e que Júlia recebeu, e o som refletido no obstáculo e chegou até Júlia. Então, situação 1, som direto, de cara, 60 metros, que é a distância entre Pedro e Júlia. Então, no som direto, distância percorrida pelo som, 60 metros. Agora veja, som refletido. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É por isso que eu vou ter que considerar 30 metros e 30 metros. E esses 40 metros aqui é a distância entre o eixo que passa por ambos e o obstáculo. Então, preste atenção, gente. Por que é 30 metros e 30 metros? Porque o local de incidência tem que corresponder a um ângulo que é o mesmo de retorno. Isso só é possível se eu tiver o ponto médio aqui. É possível calcular, então, x? Sim. Se você lembrar do triângulo retângulo de Pitágoras, vamos calcular a distância que Pedro emite o som até bater no obstáculo. Então, x é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. X ao quadrado é 40 ao quadrado é 1.600. 30 ao quadrado é 900. 1.600 mais 900, 2.500. Tirando aí a raiz de 2.500, raiz de 25 é 5, 2 zeros dentro de uma raiz sai só 1. Então, x é 50 metros. Agora, cuidado, tem a ida e tem a volta. Então, a distância total percorrida pelo som refletido que Pedro emitiu até chegar em Júlia vai ser 50 mais 50, 2 vezes 50, que é 100 metros. Preste atenção, entre o som refletido, que percorreu tudo 100 metros, e o som direto, 60 metros, a diferença de percurso é 40 metros. Como a questão quer a diferença de tempo e eu já conheço a velocidade, o que é que diz a expressão da velocidade escalar média? Distância pelo tempo. Diferença das distâncias 100 menos 60, que é a diferença das distâncias entre o som refletido e o direto, e a velocidade do som, 340 metros por segundo. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Se velocidade média é a própria velocidade que é constante, é a diferença das distâncias pelo tempo. Isolando o tempo, que é o que ele quer, tempo passa para lá, velocidade passa dividindo. Ao dividir 40 por 340, cuidado com a matemática básica. Isso me dá aproximadamente 0,12 segundos, letra A. E aí, gostou da questão? Questão número 2, obra-prima. Gente, com certeza, teremos uma questão de energia fotovoltaica na prova. Certeza absoluta. Por quê? Porque é uma questão do dia a dia, gente. Não tem como não cair. Então vamos à questão número 2, brilhante. Lá na UniOeste, no Paraná. O uso de sistemas fotovoltaicos para a geração de energia elétrica para fins residenciais tem sido impulsionado por vários fatores, como o aumento da eficiência das células fotovoltaicas, a queda nos custos de instalação e operação dos sistemas, a atualização da legislação que rege a integração das unidades geradoras à rede elétrica e a perspectiva de economia nas contas de energia elétrica. Embora o dimensionamento do sistema adequado a cada residência
dependa das particularidades do local de instalação, é possível fazer uma estimativa aproximada da quantidade de painéis solares necessários para suprir uma residência a partir de algumas informações básicas, como a produção de energia pretendida, o tempo médio de insolação na região de instalação, além da potência e da eficiência dos painéis. Assim, considere as seguintes informações: a potência de apenas um painel de energia solar, painel fotovoltaico, 300 watts. Perda total de energia no painel no processo de conversão, 20% não é convertido em eletricidade, é o que se perde. E o tempo médio de insolação para aquela área é de 6 horas por dia. Anotou direitinho? A partir desses dados, estima-se que a quantidade mínima de painéis necessários para suprir uma residência cujo consumo mensal ao longo de todo um mês é de 216 kWh será de... Como é que a gente vai fazer essa questão, gente? Então, primeiramente, vamos fazer um resumo da questão. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, né, gente? Que pegou um pouquinho da questão. Então, vamos fazer um resumo comigo aí da questão. Potência de um painel fotovoltaico, 300 watts. Perda total de energia no painel no processo de conversão, 20%. Tempo médio de insolação a cada dia, 6 horas. De acordo com o enunciado, o consumo de energia elétrica total da residência em 30 dias, isso foi dito no enunciado, ao longo de 30 dias, eu tenho que ter um consumo total de 216 kW vezes hora, com um rendimento de 80%. Por que, Carlos? Porque se 20% se perdeu, você só consegue absorver 80%. Também, na tabela, tem 6 horas de insolação por dia. Gente, se em um mês eu tenho que ter 216 kWh, um mês tem 30 dias. E como são 6 horas por dia, qual o tempo total ao longo de um mês? 6 vezes 30 dias. Então, me daria 180 horas. Então, gente, com essas duas informações, eu consigo calcular a energia total incidente no painel. Por quê, hein, Carlos? Se a energia útil é 216 kWh e eu aproveito 80%, qual é a energia total do sol que está chegando? Porque, veja, gente, esses 216 é 80% do que o sol me dá. Então, na fórmula de rendimento, a energia que realmente eu estou utilizando ao longo do mês, pela energia que o sol vai fornecer. O rendimento é 80%, porque se eu perdi 20%, aproveito 80%. 80% é igual a 216 pela energia total. Com muito cuidado, 80% é 80 sobre 100, que é 0,80. Então, 0,80 é igual a 216 pela energia total. E agora, passa a energia total para lá, 0,80 dividindo. Ao dividir 216 por 0,80, 270 kWh. Isso é a energia que o Sol está fornecendo. Posso calcular a potência total incidente nos painéis? Posso. Por quê? Se a energia total é 270 kWh e o tempo total ao longo de um mês é 180 horas, consigo calcular a potência total que está chegando nos painéis. Potência é energia sobre tempo. Gente, nunca esqueça. Para calcular potência, é só dividir a energia pelo tempo. Então, potência total, a energia total é 270, pelo tempo ao longo de um mês, 180 horas. Então, a potência total que chega no telhado da casa é 1,5 kW. E agora, Carlos, transformando para watts, é só multiplicar por 1000, porque K é 1000, 3 zeros. Se a potência total é 1.500 watts e cada painel é 300, me diga quantos painéis eu estou usando? Perfeito, Carlos, é só dividir, né? Com certeza, gente. Se cada painel é 300 e está chegando 1.500 watts fornecido de insolação lá pelo sol, 1.500 por 300, 5 painéis, questão maravilhosa, letra A. Então, gente, revisa essa questão, analisando a história dos 80%, analisando o tempo de 6 horas por dia e em um mês são 180 horas, tá bom? Maravilhosa questão.
Parabéns, muito bem elaborada. Gente, eu trago para vocês uma questão antiga da Unicamp que também me chama muita atenção. Eu gosto muito da análise dessa questão. Então, vamos a ela. O avião estabeleceu um novo paradigma nos meios de transporte. Em 1906, o nosso querido Santos Dumont realizou em Paris um voo histórico com 14 bis. A massa desse avião, incluindo o próprio Santos Dumont, era de 300 kg e a área total das duas asas somadas daria 50 metros quadrados. A força de sustentação de um avião dirigida verticalmente de baixo para cima resulta da diferença de pressão entre a parte inferior e a superior das asas. O gráfico representa de forma simplificada o valor da força de sustentação aplicada ao 14 bis em função do tempo durante a parte inicial do voo. Então, no eixo horizontal temos o tempo, no eixo vertical a força de sustentação, beleza? O instante em que a aeronave decola, ou seja, perde contato com o chão, e a diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior das asas no instante 20 segundos vale. Observe que são duas perguntas. O instante em que a aeronave decola e a diferença de pressão no instante 20 segundos. Então, com muita calma, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o instante em que o avião decola. Ô, minha gente, me diga uma coisa. Para o avião decolar, você concorda que a força de sustentação vertical e para cima, que é decorrente da diferença de pressão, está no enunciado, tem que ser maior do que o peso do conjunto avião mais piloto? Sim, Carlos. Essa é a condição para que o corpo suba verticalmente. A força para cima supere a força gravitacional, que é o peso. Então, a força de sustentação, que tem origem na diferença de pressão, tem que ser maior que o peso. Mas espera aí, peso é massa vezes gravidade. A massa total é 300 e a gravidade é 10. Então, a força de sustentação tem que ser maior que 300 vezes 10, maior que 3.000 newtons. Só que 3.000 newtons eu posso escrever como 3 vezes 10 a terceira newtons. E no gráfico, onde é que está a força de sustentação? Na vertical. 3 vezes 10 a terceira, Carlos, está aqui, né? Com essa força de sustentação, eu encontro o tempo de 10 segundos. Então, gente, o tempo mínimo para o avião decolar é 10 segundos. Por que 10 segundos? Porque essa força de sustentação aumenta, 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 e quando chega ao valor necessário para o avião decolar, o instante é 10 segundos. Já achei o instante, parte da questão já foi respondida 10 segundos. E a letra B, o que é que pede? A diferença de pressão entre a parte inferior e a superior das asas no instante 20 segundos. Carlos, no gráfico em 20 segundos, a força de sustentação também é 3 vezes 10 a terceira newtons. E aí, você ainda lembra como é que a gente relaciona diferença de pressão, força e área? Gente, nunca esqueça dessa relação. A diferença de pressão responsável pela força de sustentação será a força de sustentação pela área. Como a força de sustentação é 3 vezes 10 a terceira e a área total é 50 metros quadrados, estamos com a força em Newton, a área em metro quadrado, sistema internacional. Então, a diferença de pressão será o quê? Lá vou eu. 3 vezes 10 a terceira é 3.000 newtons. E a área, 50 metros quadrados. Ao dividir, a resposta é newton por metro quadrado, porque força é newton, área é metro quadrado. Diferença de pressão, 60 newtons por metro quadrado. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Diz aí no chat, gente. Tá tudo legal? Quarta questão, cuidado com essa questão, probabilidade de cair, porque é a física do dia a dia, experimentos que inclusive podem ser feitos na sua casa. Uma moeda está deitada em cima de uma folha de papel, vá visualizando, que está em cima de uma mesa horizontal. Alguém lhe diz que se você
puxar a folha de papel, a moeda vai escorregar e ficar sobre a mesa. Pode-se afirmar que isso, será que sempre acontece? Porque, de acordo com o princípio da inércia, a moeda tende a manter-se na mesma posição em relação ao referencial fixo na mesa? Sempre acontece porque a força aplicada à moeda, transmitida pelo atrito com a folha de papel, é sempre menor que a força aplicada à folha de papel? Só acontece se o módulo da força de atrito estático máximo entre a moeda e o papel for maior que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel. Letra D. Só acontece se o módulo da força de atrito estático máxima entre a moeda e o papel for menor que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel. Observe como as alternativas são muito parecidas. E a letra E só acontece se o coeficiente de atrito estático entre a folha do papel e a moeda for menor que o coeficiente de atrito estático entre a folha do papel e a mesa, questão que tem que raciocinar. Então, bem devagarinho, vamos analisar passo a passo a resolução dessa questão que exige um pouco de você. Quando o papel é puxado para frente, a tendência da moeda, que tem massa m, por inércia, já sabemos disso, pela primeira lei de Newton, é escorregar para trás. Puxa o papel para frente, a moeda tende, por inércia, a ficar para trás, exercendo sobre o papel uma força de atrito para trás. E pela terceira lei de Newton, se a moeda faz uma força no papel para trás, o papel faz uma força na moeda para frente. E essa força de atrito corresponde à força resultante, que vai ser a responsável pela aceleração da moeda. Ou seja, a única força entre a moeda e o papel é a força de atrito. Então, ela é a força resultante. Então, esquematicamente, ó, quando alguém puxa aqui de roxo o papel, a moeda tende a ficar para trás. Então, a moeda faz uma força no papel. Olha o mouse, ó. A moeda faz uma força no papel para trás, que é a força de atrito. E pela terceira lei de Newton, o papel devolve sobre a moeda uma força para frente. Essa força de atrito é a força resultante. Entendi, Carlos. Muito interessante. Para que a moeda não escorregue em relação ao papel, a força de atrito, que é a força resultante, ela deve ser menor ou igual à força de atrito estática máxima. Porque se for maior, escorrega, né, gente? Já sabemos disso. E essa força de atrito estática máxima, gente, nós temos que lembrar que ela é chamada de força de atrito de destaque. Então, esquematicamente, para que a moeda não escorregue, a força de atrito que o papel faz na moeda tem que ser menor ou igual à força de atrito de destaque. Porque se for maior, escorrega. E eu não quero que escorregue. Entendi, Carlos. Então, a força de atrito sendo menor ou igual à força de atrito de destaque, e como ela é a resultante, eu vou dizer que a força resultante é menor ou igual à força de atrito de destaque. Mas você ainda lembra da segunda lei de Newton, que é a força resultante, gente? Massa vezes aceleração. Menor ou igual à força de atrito de destaque. Essa é a condição para a moeda não escorregar. A massa da moeda, por sua aceleração, tem que ser menor ou igual à força de atrito de destaque. E o enunciado diz o quê? Alguém lhe diz que se você puxar a moeda de papel, a moeda vai escorregar. Ou seja, deseja-se a condição para a moeda escorregar. Então, basta que massa vezes aceleração seja maior, porque você tem que ter cuidado, gente. A condição que nós fizemos foi para não escorregar. Massa vezes aceleração menor ou igual à força de atrito de destaque. E o enunciado da questão que é o contrário. Eita, Carlos. Então é só trocar o sinal da desigualdade. A massa vezes aceleração tem que ser maior ou igual à força de atrito de destaque. Ou, evidentemente, né, só trocando aqui para onde a boca está abrindo, a força de atrito de destaque tem que ser menor que a massa vezes a aceleração, que é a condição para escorregar. E aí, letra D, ó. Olha a pergunta, gente, ó. Uma moeda está deitada em cima de uma folha de papel, que está em cima de uma mesa horizontal. Alguém lhe diz que se você puxar a folha do papel, a moeda
vai escorregar e ficar sobre a mesa. Para que isso aconteça, o módulo da força de atrito estático máximo entre a moeda e o papel tem que ser menor que o produto da massa da moeda pela aceleração do papel, que é o que aconteceu aqui, né? A força de atrito tem que ser menor que a massa da moeda pela aceleração do papel, letra D. No entanto, eu poderia aprofundar um pouquinho mais. Como a força de atrito de destaque é menor que massa vezes aceleração, a força de atrito de destaque, gente, é a força de atrito estática máxima. E você já sabe nas nossas aulas, particularmente a nossa aula 16 do nosso canal, que a força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é menor que massa vezes aceleração. Só que a normal sobre a moeda, gente, é igual ao peso da moeda, que é massa vezes gravidade. Corto massa com massa e chega a um resultado interessante. Para a moeda escorregar, a aceleração tem que ser maior que o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Caso perguntasse isso, esse é o valor da aceleração para a moeda escorregar. Nunca esqueça disso, gente. Para escorregar, basta que a aceleração seja maior que o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Carlos, que questão que exigiu de mim, né? Realmente, a questão número 4 exigiu de você. Algumas questões a gente tem um pouquinho mais de facilidade, outras exigem mais. E agora vamos fazer questões altamente contextualizadas, mais uma vez, falando de energias renováveis, lá de Santa Catarina, que eu adaptei para você. A energia eólica pode ser uma excelente opção para compor a matriz energética de uma nação como o Brasil. Um estudante construiu um modelo de gerador elétrico eólico, colocando um ventilador na frente de pás conectadas a um espira, que é um fio enrolado, né? Que está dentro de um campo magnético. O modelo do gerador está representado pelo esquema assim. Então ele botou aqui umas pás com um ventilador e um espira, que é um bocado de ferro dentro de um campo magnético, tá bom? Ele quer que você diga qual das alternativas é correta. Letra A, com o ventilador ligado, fazendo o papel dos ventos, né, no aerogerador aqui, ó. E a espira girando, a lâmpada tem brilho constante, pois a corrente gerada é contínua. Letra B, com a espira inicialmente parada, ou seja, o ferro enrolado. O campo magnético gera sobre ela um torque, ou seja, uma força que produz rotação, que será responsável pelo seu movimento de rotação. Letra C, correntes alternadas, que ora está num sentido, ora está em outro, são normalmente usadas nas linhas de transmissão, pois podem ser diminuídas ou aumentadas se utilizarmos transformadores. Letra D, mesmo sem vento e com a espira parada, teremos uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma tensão, né, gente? Pois um campo constante sempre gera uma força eletromotriz sobre um espira. E letra E, se a espira estiver girando e desligarmos o ventilador, ela continua seu movimento por inércia. E aí, gente? Tempinho para fazer? Oh, cara, vamos analisar as alternativas, né? Letra A, com o ventilador ligado e a espira girando, a lâmpada tem brilho constante, pois a corrente gerada é contínua. O que é que vocês acham, gente? Está falso. Gente, atenção. Energia eólica, energia produzida por usinas geradores, hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, sempre é alternada. Por quê, Carlos? Porque ao girar eu lembro trigonometria, uma função cosseno, que não é contínua, é alternada. Ora está num sentido, ora está no outro. Por isso que é falso. A corrente não é constante, a corrente é alternada. Gente, isso lembra a lei de Faraday, não é isso? Letra B. Com a espira parada, o campo magnético gera sobre ela um torque que é responsável pelo seu movimento de rotação. Se a espira estiver parada, gente, o campo magnético é capaz de criar uma força para fazer a espira girar? Falso. Gente, espira parada,
nunca será percorrida por corrente, pois o fluxo magnético em seu interior é constante. Não haverá, assim, força magnética para gerar o torque. Gente, nunca haverá corrente elétrica se o fluxo magnético não variar. Se a espira estiver parada, a quantidade de linhas que entra é constante. Isso jamais vai criar força magnética, por isso que está falso. Letra C. Correntes alternadas são normalmente usadas nas linhas de transmissão, pois podem ser diminuídas ou aumentadas se utilizarmos transformadores. Eu já sei que é corrente alternada. Será que é essa, gente? Verdadeiro. Como vimos no item A corrente é alternada, que é a condição indispensável para que você possa aumentar ou diminuir a tensão. Gente, atenção. Transformador que aumenta ou diminui tensão para que a energia possa ser transportada até a sua casa só pode ser utilizado com correntes alternadas. Por isso que a C é a correta. Vamos analisar as outras. D de dado. Mesmo sem vento e com a espira parada, teremos uma força eletromotriz induzida, pois um campo magnético constante sempre gera uma força eletromotriz. De cara é falso. A lei de Faraday diz que tem que haver variação do fluxo magnético. E se não houver variação do fluxo magnético, não existe tensão produzida. E letra E, se a espira estiver girando e desligarmos o ventilador, ela continua seu movimento por inércia. Cuidado, falso. A espira, ao desligarmos o ventilador, ela vai parar. Por quê? Porque a lei de Lenz diz que a corrente induzida se opõe à variação do fluxo magnético. E dessa forma a força magnética freará a espira. Então, gente, a lei de Lenz é a lei que diz que sempre se opõe às causas que a originaram. Se o fluxo está variando, a força magnética vai frear a espira. Jamais continuará o seu movimento por inércia. Perfeito? Então, quinta questão muito interessante, letra C de casa. Questão número 6, obra-prima de São Paulo. Olha do dia a dia aí, gente. Uma das profissões que usa bastante tecnologia é a de mágico. Um número realizado por esses artistas é o truque da mala mágica. Tu já viu esse truque? Vamos ver como é que é, né? Nele, o mágico conta uma história, alegando que apenas pessoas especiais, dotadas de poderes extraordinários, conseguem levantar uma mala localizada no palco, na qual há uma base escondida de um material ferromagnético. Convida então pessoas da plateia, que obviamente não conseguem levantá-la. Em seguida, após o mágico apertar de forma escondida um botão escondido no palco, o próprio mágico ou uma criança consegue levantar a mala. Sobre a realização do truque descrito, é correto afirmar que envolve conceitos de física do dia a dia, né, gente? Será que é de termologia? Uma vez que o botão aciona uma resistência elétrica que aquece a superfície da mala? Será que é eletromagnetismo? Pois o botão acionado interrompe a passagem de corrente elétrica em uma bobina colocada no palco, a qual atrai o material ferromagnético da mala. Letra C, eletromecânica, uma vez que o botão aciona no palco o intenso campo elétrico que repele a mala. D, eletrostática, pois o botão acionado proporciona um potencial elétrico entre a mala e o palco. Ou será que a E, dinâmica, uma vez que o botão aciona um microexplosivo que provoca uma força elétrica contra a mala? Vamos à solução da questão, gente? Para o que compreendermos o que ocorre nesse truque, é importante perceber alguns detalhes. Primeiro deles, o truque envolve uma mala com uma base de material ferromagnético. Materiais ferromagnéticos, como por exemplo o ferro, podem ser atraídos por bobinas percorridas por corrente elétrica, porque uma corrente elétrica percorrendo uma bobina, que é um fio enrolado, gera um campo magnético.
e um campo magnético, gente, é capaz de atrair ferro, ok? Segunda observação. Quando o mágico aperta um botão escondido no palco, ele desativa uma corrente elétrica em uma bobina no palco que estava criando um campo magnético. Enquanto a corrente estava ativa, percorrendo lá a bobina estava gerando um campo magnético que fazia uma atração entre a mala e a bobina. Então a bobina ficava embaixo da mala. Quando a corrente elétrica estava percorrendo a bobina, criava um campo magnético que atraía a mala. Então, quando ele desligou a corrente elétrica, deixou de haver a atração da mala. É por isso que, ao interromper a passagem da corrente, sendo desativado o campo magnético, a mala deixou de ficar presa ao pau, porque deixou de ser atraída pela bobina, a corrente ficou zero, e aí, gente, qualquer pessoa, fazendo uma força mínima, consegue levantar a mala. Que questão maravilhosa, portanto, letra B, né? Sobre a realização do truque descrito, é correto afirmar que envolve os conceitos de eletromagnetismo, pois o botão acionado interrompe a passagem de corrente elétrica em uma bobina colocada no palco, a qual, como já vimos, atraía o material ferromagnético da mala. Não podemos perder essa belíssima questão número 6. Mais uma questão lindíssima, parecida com as fórmulas da energia fotovoltaica. Tá vendo a física do dia a dia aí, gente? Ondas ultrassônicas, quando aplicadas em tratamento de fisioterapia, são absorvidas pelos tecidos do corpo, o que provoca um aumento da temperatura desses tecidos. Considere que um feixe de ondas ultrassônicas de potência 20 watts seja absorvido por 400 gramas de um músculo do corpo do paciente, que a temperatura dessa massa dos músculos aumente em 3 graus Celsius após 10 minutos de exposição às ondas ultrassônicas, e que o calor específico do tecido muscular seja 4 vezes 10 a terceira joules por quilograma vezes grau Celsius. Desprezando a transferência de calor entre os tecidos do corpo, a porcentagem de energia transportada pelas ondas ultrassônicas que foi absorvida pelo músculo é de... Gente, que questão maravilhosa, viu? Então vamos comigo. Primeira coisa que eu vou fazer é a energia total fornecida pelas ondas ultrassônicas. A potência delas é 20 watts e atenção, Sistema Internacional, toda vida que aparecer em watts, tempo em segundos. Ei, anote aí, potência em watts, tempo em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Como são 10 minutos, 10 vezes 60, 600 segundos. Como é que eu calculo a energia? Energia, potência vezes tempo. Lembra que a gente já tinha usado essa fórmula nos painéis fotovoltaicos? Potência é energia sobre tempo. Passa o tempo multiplicando. Energia, potência vezes tempo. Qual é a potência? 20 watts. E o tempo em segundos, 600. Quando a potência está em watts e o tempo em segundo, energia em joule. 12.000 joules é a energia fornecida pelas fontes ultrassônicas, ondas ultrassônicas. E aí, gente, quantidade de calor absorvida pelos músculos. Uma fórmula que possivelmente vai estar domingo, depois de amanhã, na sua prova. Como é que eu calculo o calor absorvido pelos músculos? Abraço para Yasmin, minha afilhada linda lá em Currais Novos, viu, Yasmin? Tô torcendo por você, Yasmin. Quantidade de calor absorvido pelos músculos. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Cuidado, gente. O calor específico está por quilograma. Então, a massa não pode ficar em grama. Como é que eu transformo grama para quilograma? Divide por 1000. 1000 gramas tem 1 quilograma. Então, 400 gramas ao dividir por 1000, 0,4 quilogramas. Então, agora é só jogar na fórmula. Que macete? A massa em quilogramas, porque o calor específico está por quilograma. 0,4 vezes calor específico, 4 vezes 10 a terceira, e a variação de temperatura que os músculos vão apresentar, 3 graus Celsius. Grau Celsius, beleza. Ao multiplicar 0,4 vezes 4 vezes 3, dá 4,8 vezes 10 a terceira. Só que 10 a terceira, gente, é 1000.
4,8 vezes 1.000, 4.800 joules. Você ainda lembra qual foi a energia que as ondas ultrassônicas forneceu? 12.000 joules. E qual é o calor que os músculos receberam? 4.800. Como é que eu calculo a porcentagem? É o rendimento do total, que é 12.000 que fica embaixo, eu vou aproveitar 4.800. Você poderia fazer uma regra de 3, tá, gente? 12.000 está para 100%, 4.800 está para X. Ou simplesmente dividir o menor pelo maior. Ao dividir 4.800 por 12.000, eu encontro 0,40. Só que 0,40, gente, é 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é 40%. Portanto, a alternativa é espetacular essa questão 7, letra E. Questão número 8, questão de ondas, hein? Ei, quem sabe aparece essa questãozinha na prova, hein? Lá do Ceará. Para afinar seu instrumento musical, um músico poderá recorrer a um elemento chamado diapasão, que é um dispositivo metálico capaz de vibrar em uma frequência bem definida, o Lá, 440 Hz. Enquanto o diapasão emite o som, o músico começa a tocar a corda de seu instrumento simultaneamente. Ao ajustar a tensão da corda, né, que ele faz aquela regulagem, essa altera a afinação de seu instrumento com o intuito de tentar aproximar as duas frequências. Durante o processo inicial de afinação, a diferença verificada entre as frequências está associada a que fenômeno? Gente, física aplicada à música. O que é o Enem? Competências que unem a ciência ao nosso dia a dia. Que fenômeno é esse, Carlos? Vamos a ele. O batimento, que já é a resposta. E quando é que acontece esse fenômeno? É quando ocorre a interferência, o encontro de ondas com frequências próximas, a do diapasão com a afinação do músico. E aí ele vai produzir uma onda de amplitude variável. Os batimentos são esses pontos aqui altos, ó, que como as frequências são próximas, ao fazer o encontro delas, às vezes dá uma situação mais alta ou uma situação mais baixa, oscilando entre uma intensidade máxima e até mesmo a ausência do som. Como é que eu acho a frequência da onda resultante? Quiser anotar, média aritmética das duas frequências das ondas, a do diapasão e a que o músico está ajustando. E atenção, hein, gente? Se pedir frequência dos batimentos, é só subtrair uma das outras. Se pedir a frequência da onda resultante, é a média aritmética. Cuidado que isso pode pegar alguns alunos. Então, cuidado com a pergunta. Se a questão vier com cálculo, frequência dos batimentos, subtrai uma da outra. Se pedir a frequência da onda resultante, média aritmética das frequências. Soma e divide por 2. Pegou o macetezinho? E uma curiosidade, né, gente? Normalmente os músicos prestam atenção nos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. Enquanto escutam algum batimento, é porque o instrumento está desafinado. Logo alteram a afinação até que a frequência dos batimentos, que é uma menos a outra, diminua e o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. Curiosidade, o ouvido humano consegue perceber batimentos de até aproximadamente 10 Hz. Já vimos aí a alternativa correta, né, gente? Letra B de bola. Carlos, questão interessante é essa, né? Letra B de bola. Eita, gente, olha a física do dia a dia. Todo dia de manhã eu faço café na minha casa, café Melita, com a cafeteira italiana. Olha a física na cozinha. Ei, anote aí, questão top, hein? Questão top. Vem lá da Universidade Federal de Goiás, uma questão de 2013. Eu adaptei, porque essa questão tem gabaritos diferentes, mas eu adaptei para a questão ficar totalmente correta, tá bom? A figura a seguir ilustra a estrutura e o funcionamento de uma cafeteira italiana. Dá uma olhadinha na figura aí. Na sua parte inferior, uma fração do volume é preenchido com água e o restante por um gás contendo uma mistura de ar e vapor de água. A parte inferior, né? Você tem essa cafeteira na sua casa? Veja aí, algo parecido com isso aqui, tá? Ela é comprada em torno de 40 a 60 reais aí para 1 litro, tá? Todos estão a temperatura ambiente. Quando a cafeteira é colocada sobre a chama do fogão,
o café produzido é armazenado no compartimento superior da cafeteira em poucos minutos. Você tem pó de café aqui, né? Por algum motivo, a água sobe e aí eu tenho café, olha só, na parte superior aqui. A explicação para o funcionamento adequado da cafeteira é, gente, o que é física? É a explicação do dia a dia. Não estranhe se essa questão cair até igual na sua prova, tá certo? Então, qual a explicação? Letra A. O isolamento adiabático da água, fazendo com que ocorra diferença de pressão entre a parte inferior, que é onde tem a água, e a superior, onde está o pó do café da cafeteira. Letra B. A condensação do gás e a consequente expansão isotérmica da água. Letra C. O trabalho realizado sobre o gás, fazendo que ocorra a diferença de pressão entre a parte inferior e superior da cafeteira. Letra D. A expansão adiabática do gás e o consequente trabalho realizado pela água. Letra E. O aumento da energia interna do gás, devido ao aquecimento, que gera pressão e realiza trabalho sobre a água, permitindo sua movimentação para o compartimento superior. Gostou da questão, né? Maravilhosa. Vamos à solução, tá? Na cafeteira italiana, o funcionamento ocorre quando a água na parte inferior é aquecida. Lembra que você botou no fogo? Esse aumento de temperatura faz com que a energia interna do gás, esse gás, gente, é exatamente o ar que ficou aqui, né? Entre a água e essa divisória aqui. Então, esse aumento de temperatura, né? O fogo fez com que a água aqueceu, faz com que a energia interna desse ar aqui, desse gás, aumente. E aí, gente, a temperatura da água, ó, vamos de novo. Ó. Esse aumento de temperatura faz com que a energia interna do gás acima da água também aumente. A água aumentou a temperatura, o gás também. À medida que a água vai fervendo, o vapor de água criado gera uma pressão aqui. Ó, esse vapor aqui aumenta a pressão, porque está fervendo a água. E com esse aumento de pressão, o que é que ele faz? Ele vai produzir o que, gente? Uma força que vai empurrar a água cabeça acima, como diz o Matuto. Então, atenção. O aquecimento da água faz com que o vapor de água aumente sua pressão aqui, empurrando essa água que vai subir cabeça acima. Como a água está sendo empurrada, o gás está realizando trabalho sobre a água. Trabalho é uma força que produz deslocamento. Essa força surge devido à pressão, né? E chegando até o compartimento superior, onde o café se acumula. Que questão maravilhosa, né, gente? Então, letra correta, letra E. O aumento da energia interna do gás, devido ao aquecimento pelo fogo, gera pressão, que vai empurrar a água, realizando o trabalho sobre a água, fazendo com que ela se misture com o pó de café e o café esteja pronto. Um detalhe interessante foi a letra E, que aí você vai achar na internet outras soluções, né? Note que o trabalho realizado sobre a água ocorre indiretamente. O trabalho é feito sobre a água como uma consequência do aumento de pressão, que ocorre devido ao aumento da energia interna. Em outras palavras, primeira coisa que acontece, gente, é o aumento da temperatura do gás aqui, o aumento da energia interna com o aquecimento. Ele é o responsável para elevar a pressão, que vai então realizar trabalho sobre a água. Letra E, questão maravilhosa. Número 10, vem de São Paulo, interpretações gráficas agora, tá? O gráfico representa a frequência média da oscilação das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. No eixo horizontal, nós temos o comprimento das pernas em centímetros. E no eixo vertical, a frequência dos passos por segundo a partir do comprimento das pernas. Beleza? Considere uma pessoa adulta de 80 kg de massa, cujas pernas medem 1 metro ou 100 centímetros, que está caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal.
com velocidade escalar constante. Se em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa se desloca 90 centímetros, qual é a energia cinética da pessoa? Gente, questão de interpretação gráfica, vamos lá. Pelo enunciado, o comprimento de uma pessoa é 1 metro, que é 100 centímetros. E vai me dar o que no gráfico? 100 centímetros. Para um comprimento das pernas de 100 centímetros, isso me dá uma frequência de 1 passo por segundo. Então, uma pessoa que tem uma perna medindo 1 metro ou 100 centímetros, tem uma frequência de 1 passo por segundo. Só que tem um detalhe. Cada passo, foi dito no enunciado, tem 90 centímetros. 90 centímetros é 0,9 metros. Como é em 1 segundo e a velocidade é constante, eu tenho 0,9 metros, porque cada passo é 0,9 metros em 1 segundo. Gente, eu tenho a velocidade e tenho a massa da pessoa. Qual é a expressão da energia cinética? Você lembra? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 80, a velocidade em metros por segundo, porque é sistema internacional, né, gente? 0,9 ao quadrado sobre 2. 0,9 ao quadrado é 0,81. 80 vezes 0,81 dá 64,8. Dividido por 2, 32,4 joules. Portanto, questão número 10, letra B. O que é que você está achando aí, gente? Tá legal? E agora vamos de eletrodinâmica. Na questão número 11, o circuito da figura é composto por um gerador, um amperímetro e uma chave interruptora C, que inicialmente está aberta. Todos são instrumentos ideais. Também compõem o circuito 4 lâmpadas, como vocês estão vendo aqui, a lâmpada L1 de rosa, de resistência elétrica R1, e 3 lâmpadas idênticas de amarelo, L2, de resistência elétrica R2, cada uma. O gráfico abaixo representa a intensidade da corrente elétrica, que é indicada pelo amperímetro mostrado, desde o instante 0 até o instante 60 segundos. Então, no gráfico, nós vimos que entre 0 e 20 segundos a corrente é 0,5, entre 20 e 60 segundos a corrente é 2,5 amperes. Desprezando a resistência de todos os fios de ligação e sabendo que a chave C é fechada no instante 20 segundos, os valores das resistências R1 e R2 valem em ohms respectivamente. Que questão legal, viu, Carlos? Vamos lá, situação inicial entre 0 e 20 segundos, a chave está aberta, essa é a situação, porque com a chave aberta, gente, não passa corrente elétrica para esse ramo do circuito, o circuito se restringe a esse retângulo rosa. E entre 0 e 20 segundos, a corrente que é fornecida pela bateria, que é essa aqui, ó, vai ser de quanto? 0,5 ampere, de acordo com o gráfico. Essa corrente percorre em série todo o circuito e passa pela lâmpada L1. Você sabe da primeira lei de Ohm, nessa fórmula que sempre está presente no Enem. Depois de amanhã você vai ter 2 ou 3 questões com essa fórmula, tá? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tá tenso, agoniado? Ria! Então a tensão é o produto da resistência pela corrente. Qual é a tensão que é fornecida? 120 volts. Qual é a corrente que está passando? 0,5. Da fórmula eu posso isolar a resistência e agora encontro, dividindo a tensão, que é 120, pela corrente que está passando pela lâmpada L1, que é 0,5. Ao dividir, já achei metade da questão, a resistência 1, 240 ohms. Agora preste muita atenção para a segunda etapa, entre 20 e 60 segundos, vou fechar a chave. E agora o circuito fica com toda essa característica aqui. Entre 20 e 60 segundos, a corrente é 2,5. Agora o detalhe interessante. A lâmpada L1 está em paralelo ao conjunto de lâmpadas L2. Então isso quer dizer que a corrente que passava por ela, que era 0,5, continua passando 0,5. A corrente total 2,5 distribui 0,5 para ela, que não muda, porque ela continua em paralelo com a fonte, e o restante pela conservação da carga elétrica. Então, repetindo, ó, a fonte fornece 2,5, meio ficou com a lâmpada L1, e os 2 amperes que faltam para completar 2,5 vai para a associação mista, onde tem as 3 lâmpadas L2. Então, da primeira lei de Ohm, eu posso dizer que a tensão aplicada nesse ramo verde aqui
É a resistência equivalente aqui vezes a corrente 2 que está passando aqui, que é 2 amperes. Você entendeu porque que essa corrente é 2? 2,5 veio da bateria, meio continuou passando pela lâmpada L1, porque ela está em paralelo com a fonte, e os 2 é o que sobrou. Então daqui eu vou agora isolar a resistência equivalente. Vou dividir a tensão da fonte, que é 120, aplicada a esse conjunto de lâmpadas, pela corrente 2 amperes. A resistência equivalente, isso que está de verde, hein, gente? É 60 ohms. Só que aí a gente tem que lembrar, quando eu tenho resistores associados, dois em paralelo, como são iguais, é só pegar o valor dele e dividir por 2, né? Você ainda lembra disso, né? Das nossas aulas de associação de resistores. Então, ó, essa associação em paralelo dos dois fica R2 sobre 2 e vai ficar em série com o outro R2. Daqui eu vou tirar então que a resistência equivalente, que deu 60, é a soma de R2, que está em série, com o paralelo desses dois, que deu R2 sobre 2. Então, R2 mais R2 sobre 2 é 60. Vamos tirar o mínimo, né, Carlos? O mínimo é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes R2. 2 dividido por 2 é 1 vezes R2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 60, 120. Corta o que está embaixo, que eu tirei o mínimo de Oiapoque ao Chuí. Então, ao cortar o 2, fica 3R2 igual a 120. Isolando R2, 3 está multiplicando, passa dividindo, achei R2, 40 ohms. E se você lembra, a questão pediu o valor de R1, que a gente já tinha encontrado, que é 240, e R2, que é 40. Carimba que é top, viu? Questão maravilhosa, letra E. Outra questão de análise gráfica. Gosto muito dessa questão da FUVEST. Anote aí, viu? Questão espetacular. Questão número 12. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrado na figura. Então tá aí, gente, mostrando no eixo vertical a resistência em kilo-ohm e aqui a temperatura em graus Celsius. Percebeu? Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Então, se a corrente for maior que 10 mA, vai se romper o termistor. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts. Assinale a alternativa que contém uma faixa de temperatura em que o dispositivo sempre vai funcionar adequadamente. Ele deu a relação que a tensão é igual a R, nem precisava, mas a FUVEST vez por outra faz isso, hein? Tensão igual a R pela segunda vez na nossa aula de hoje. Então, qual o intervalo de temperatura em que vai acontecer o que foi perguntado no enunciado? Vamos à solução, gente? Lá do enunciado diz assim: considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Só que o enunciado da questão não quer que o termistor se rompa. Ele quer que o termistor não se rompa. Então é por isso que para romper a corrente é maior do que 10, para não romper ela tem que ser menor ou igual a 10 mA. Percebeu o detalhe? Só que mili, gente, é 10 a menos 3. Então, a corrente, para que o termistor não se rompa, tem que ser menor ou igual a 10 vezes 10 a menos 3. Mas espera aí. Tensão igual a R, lembra? Isolando I, V sobre R. Então, no lugar de I, vamos colocar V sobre R. Então, V sobre R menor ou igual a 10 vezes 10 menos 3. Só que a tensão é 5 volts, está lá no enunciado da questão. Então, vamos substituir a tensão por 5. 5 sobre R é menor ou igual a 10 vezes 10 a menos 3. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o R para lá e o 10 vezes 10 a menos 3 para cá. 5 dividido por 10 vezes 10 a menos 3 é menor ou igual a R. Ora, se isso aqui é menor ou igual a R, eu também posso escrever que o R é maior ou igual a isso. E agora o que é que eu vou fazer com muita calma? 10 a menos 3 está negativo embaixo na escuridão. Quando receber a luz do Senhor, o que era negativo fica positivo. Então a resistência é maior ou igual a 5 vezes 10 a terceira por 10. Eu vou dividir 5 por 10, tá? 0,5. Você deve estar se perguntando por que eu vou deixar 10 a terceira, porque 10 a terceira é quilo-ohm. E lá no gráfico eu tenho que procurar
quais são os intervalos de temperatura em que a resistência é maior ou igual a isso, porque desta forma o termistor não vai se romper. Muito bem, Carlos. Então, olhando para o gráfico com muita calma, resistências maiores que 0,5, eu vejo que todos esses valores maiores que 0,5 correspondem a temperaturas inferiores a 40 graus Celsius. Você só tem que procurar no anunciado qual é a alternativa que tenha temperaturas entre 0, no mínimo, e no máximo 40 graus Celsius. Quando você analisa isso com muito cuidado, a única alternativa possível é a A. Aí você me pergunta, Carlos, por que 10? Gente, preste atenção, isso não interessa. O que me interessa é que ela não pode passar de 40. A única alternativa que ela não passa de 40 é a letra A. Ou seja, o limite mínimo poderia ser 10, 12, 15, 20, 25. Porque está entre 0 e 40. E a única alternativa que não passa de 40 é a A. Cuidado, hein? Interessantíssimo, letra A. Penúltima questão, a questão que vai exigir muito de você da nossa revisão, né? Alguns alunos estão fazendo cursos de ponto e às vezes querem umas questõezinhas mais complicadas. Assim como a 4, essa questão 13 exige muito de você. Vou fazer bem devagarinho, tá bom? Vem lá da Universidade Federal Fluminense. A empresa estatal brasileira Petrobras ocupa posição de destaque na extração de petróleo em águas profundas. Suponha que, para transportar equipamentos de uma plataforma flutuante até o fundo do mar, se utilize uma grua com contrapeso, como esquematizado na figura 1. A grua é tipo um guindaste, né? Percebeu? O equilíbrio da haste horizontal dessa grua é mantido pelo correto posicionamento do contrapeso C, aqui está ele na figurinha, que tem massa 400 kg e que pode ser deslocado ao longo do eixo X. Eu peço que você pause o vídeo, se você não tiver ao vivo, e vá anotando e observando muito cuidado cada etapa da questão. Enquanto a carga de massa 200 kg, que tem a forma de um cubo que tem aresta 0,5 metros. Esse cubo vai descer, descer de encontro à água, verticalmente, ao longo do eixo Y. A distância horizontal da polia que sustenta a carga até o ponto Z indicado é de 20 metros. A figura 2 representa a posição da carga ao longo do eixo vertical Y, em função do tempo T, desde a situação mostrada na figura até uma posição bem abaixo da superfície do mar. Considere que a gravidade é 10 e a densidade da água do mar 1,04 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ai, Carlão, estou apavorado. Não se apavore não. Galera, preste atenção. O eixo Y foi colocado positivo para baixo. Então, esse gráfico da figura 2 mostra que essa carga está descendo. Como assim, professor? Porque ele botou o positivo para baixo, a opção do autor. Então, à medida que a carga se desloca, ele quer saber o que é que acontece com a posição do contrapeso ao longo do eixo X. Percebeu o detalhe? Aponte dentre as alternativas a seguir o gráfico que vai melhor representar não o eixo Y, mas o deslocamento do contrapeso ao longo do eixo horizontal X em função do tempo. Eu vou pedir para você dar uma respirada aí, dá uma respirada, isso, agora vamos comigo. Galera, essa é a situação esquemática, o ponto Z é onde está exatamente esse rodando aqui. E segunda questão está 20 metros, aqui não é 2, tá, gente? Aqui é 20 metros. Pronto, já consertei, né, gente? E agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou considerar 3 posições fictícias para essa carga que tem massa de 200 kg. Uma ainda fora da água, outra parcialmente dentro da água e outra totalmente dentro da água. Se você me perguntar por quê, é porque eu sei que o empuxo vai mudando. Fora da água, eu falo empuxo, gente, quando o corpo está no fluido tem empuxo, lembra?
Fora da água não tem empuxo. Quando está parcialmente na água tem um empuxo parcial. E quando está totalmente dentro da água tem um empuxo total. Então vamos analisar cada caso, né? Para a posição dessa carga que sempre se mantém a 20 metros do eixo Z, né? E o contrapeso de 400 kg. Então esse é o desenho esquemático inicial na primeira situação com a carga de 200 kg fora da água. Então qual será a distância x do contrapeso quando a carga está fora da água? Então você percebeu o que a questão quer. A questão quer que você encontre x para diferentes posições da carga fora da água, parcialmente dentro da água e totalmente dentro da água. Então, para a primeira situação, não tem empuxo, ela está fora da água, lá vou eu, situação A. Carlos, é uma questão de torque, torque para um lado é igual a torque para o outro para garantir o equilíbrio. Massa demais! Então, torque da carga, que tende a girar no sentido anti-horário, é igual ao torque do contrapeso, que tende a girar no sentido horário. Então, veja, enquanto a carga tende a girar no sentido anti-horário, o contrapeso tende a girar no sentido horário. E aí você já sabe como é que se calcula o torque. Meu amigo Jussier está por aqui acompanhando a aula, hein? Aluno de licenciatura em física arrasando. Torque da carga é igual ao torque do contrapeso. Como é que se calcula o torque, Carlão? Força vezes distância. Então é o peso da carga vezes a distância, porque o peso é a força. E do contrapeso também. Peso do contrapeso vezes a distância. Aí com muito cuidado. Peso da carga, massa da carga vezes a gravidade, vezes a distância da carga até o ponto Z, que é 20 metros. E no contrapeso a distância é x. Então bora substituir os valores cortando gravidade com gravidade. Massa da carga vezes a distância C é igual a massa do contrapeso vezes a distância CP. Tá na hora de substituir. Massa da carga 200. A distância é 20. Massa do contrapeso é 400. A distância é x, que é o que eu quero. Eita, Carla, entendi. Então, 4.400 vezes x para a situação da carga fora da água. X é 10 metros. Guarde isso. Carga fora da água, o x é 10 metros. A pergunta é, quando a carga entrar na água, x é maior ou menor que isso? É o que nós vamos ver agora na segunda situação. Calma, dá uma respirada, porque a segunda situação você precisa conhecer hidrostática. Seriam as nossas aulas 37 e 38 do meu canal. Bem devagarinho. Na situação que a carga está parcialmente imersa na água, eu particularmente coloquei metade da altura, poderia ser qualquer um, mas eu escolhi uma altura de 0,25 dentro da água. Lembra que a aresta é 0,5? É a situação B. Nessa situação, vamos considerar agora que a carga estando com metade do seu volume submerso, o módulo do empuxo será, ainda lembra da fórmula do empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É a galera do Martinho da Vila. Densidade do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. Mas, Carlos, eu tenho a densidade do líquido, eu vou arredondar, tá? Lá no enunciado estava 1,04 vezes 10 a terceira, eu vou arredondar para 10 a terceira, para facilitar, tá legal? O volume submerso é a área da base vezes a altura submersa, cuidado, tá? A área da base é 0,5 vezes 0,5, né? Um cubo, um quadrado a base, e a altura é 0,25. É só o que está submerso. Ao multiplicar tudo isso aí, gente, dá 0,0625, que transformando em notação científica, se quiser, 62,5 vezes 10 a menos 3. A vírgula anda 3 casas, o expoente fica menos 3. A gravidade é 10, lembra? Substitui na fórmula, é devagar, é devagar. Densidade do líquido, 10 a terceira, arredondei. Volume submerso, 62,5 vezes 10 a menos 3. E a gravidade é 10. Corta 10 a terceira com 10 a menos 3. Vai, Carlão, corta, cortei. 62,5 vezes 10, 625. Gente, por que eu tive que calcular o empuxo? Porque a força que vai agir no cabo é a tração, que não é igual ao peso por causa do empuxo. O empuxo alivia a força feita aqui na grua, né? Caramba, Carlão, é mesmo. Então, do equilíbrio, considerando o enunciado disse que a velocidade é constante, forças para cima é igual a forças para baixo.
Tração mais empuxo é igual ao peso da carga. Tração mais empuxo é igual a massa vezes a gravidade. A massa da carga é 200, lembra? E o empuxo é 625. Como a gravidade é 10, ficamos assim, ó. T é igual a 2.000, que é 200 vezes 10, menos 625. É essa força que eu vou usar no torque. Segura aí agora, ó. Ah, sim, porque é a força que está agindo aqui, puxando o fio. Então lá vou eu, torque da carga, repetição da situação anterior, é igual ao torque do contrapeso. Torque da carga, tração vezes a distância que é 20, eu sei. Peso do contrapeso vezes a distância x, que não é mais 10, porque ela vai mudar, lembra? Sim, cara, entendi. Então, T vezes a distância da carga, que eu sei que é 20, hein? É igual peso do contrapeso, massa vezes a gravidade vezes a distância do contrapeso, que é o x. Vamos substituir, né? 1.375, que é a tração, vezes 20 é igual massa do contrapeso 400 vezes a gravidade, que é 10 vezes x. Galera, fez a continha, 27.500 é 4.000 vezes x. Olha quanto é que deu o x. O x diminuiu. Sim, porque o empuxo aliviou, eu não preciso de uma distância grande. Carlão, caramba, Carlão, x diminuiu. E quando ele estiver totalmente submerso, aí o empuxo vai ser maior, né? Densidade do líquido, 10 a terceira. Volume submerso, área da base vezes a altura. Agora vai ser tudo, 0,5 vezes a altura total do cubo, 0,5. Ao multiplicar, 0,125. Notação científica, 125 vezes 10 é menos 3. A gravidade é 10. Cadê o samba? Cadê o samba? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Vamos substituir os valores, cortando 10 a terceira com 10 a menos 3. 125 vezes 10, 1.250. É este empuxo que, agindo com a tração, vai equilibrar o peso. Então, lá vou eu. Tração mais empuxo, que agora é maior, porque está todo dentro d'água, é igual ao peso da carga. Tração mais empuxo é massa vezes gravidade. 200 vezes 10, que é o peso da carga, e eu vou subtrair do empuxo. Isso me dá uma tração de apenas 750. E pela terceira vez, torque na carga é igual ao torque no contrapeso. Você viu que é uma repetição, gente? Vai mudando só a tração devido à mudança do empuxo? Então lá vai, tração vezes DC, que eu sei que é 20, é igual ao peso do contrapeso vezes dCp, que vai mudar, porque agora o empuxo mudou, a tração mudou. Você percebeu, né? Rapaz, você tá bem, viu? Então lá vou eu, ó, substituindo a tração, que é 750 vezes 20, é igual a massa do contrapeso 400 vezes 10 vezes x. Galera, olha que incrível. Então 15.000 é igual a 4.000x, x diminuiu mais ainda, né? Conclusão: à medida que a carga vai descendo, a distância do contrapeso até o ponto Z vai diminuindo. Então, se você não entendeu nada da questão, lembre, se tem empuxo, essa distância do contrapeso vai diminuir. Ela começou com 10, vai diminuindo gradativamente à medida que o corpo vai entrando na água e chega ao seu valor mínimo, ficando constante, porque o empuxo totalmente submerso é constante. Já imaginou se cai teórica, hein? O gráfico é esse aqui, você acerta sem nem fazer conta. Massa demais, letra D, questão 13. E para encerrarmos, alguns alunos aí que vão fazer concurso para professor de física, essa questão caiu num dos concursos do IF, hein? Para professor, gosto muito dessa questão também, tem um nível um pouquinho alto ao lado da 13 e da 4, são as questões que exigiu mais de você. Questão de São Paulo, que eu fiz uma leve adaptação, chegando a 1h10 de aula, hein? A figura mostra a trajetória de um projeto lançado obliquamente, ou seja, formando um certo ângulo com a horizontal, e 5 pontos equidistantes um do outro, 1, 2, 3, 4 e 5, que estão localizados sobre o solo horizontal de onde o projeto foi arremessado. Os pontos e a trajetória do projeto estão em um mesmo plano vertical. No instante em que esse projeto atingiu o ponto mais alto mostrado, você viu que ele se dividiu em dois, gente? A massa desse projeto, que é 3m, foi dividida em dois.
uma massa MA e outra massa MB. A massa A é 2 vezes M e a massa B é M. Então, um projeto que tem massa total 3 M se dividiu em 2 no ponto mais alto. Um deles, de massa maior A, 2M, e o outro M. 2M com M dá 3M, né? Desprezando qualquer resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes de explodir aqui vale VH e depois que explodiu, se verificou que a velocidade do fragmento B, o menor, lembra? É 5 vezes a velocidade do projétil antes de explodir e mantém a mesma direção e sentido de VH, ou seja, B vai para a direita. Ele quer saber, gente, o que é que acontece com o fragmento A. Logicamente, para saber aonde ele vai atingir o solo, eu tenho que saber a velocidade dele. E aí eu pergunto a você, envolvendo massa, velocidade e explosão, isso lembra o que para você? Parabéns. Conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear? Explosão, gente, não tem jeito, é a conservação do momento linear. Antes da explosão, o projétil de massa 3M tem velocidade VH, lembra? Depois que explode, a massa B, que é M, vai para a direita com 5 VH e eu não sei o que vai acontecer com A. Eu não sei o que vai acontecer com A, por isso que tem uma interrogação e aí um macete. Sempre coloque a velocidade para a direita, sempre. Se por acaso for para a esquerda, a matemática acusa com sinal negativo. Então lá vou eu, conservação da quantidade de movimento ou momento linear. Quantidade de movimento depois que o projétil de massa 3M explode é igual à quantidade de movimento antes da explosão. Então depois, vem comigo Carlão, é a massa do projétil A vezes a velocidade dele. A massa dele é 2M, a velocidade dele eu não sei. E o projétil B, a massa dele é M, a velocidade dele eu sei, é 5 VH. E antes é o projétil inicial de massa 3M vezes VH. O que eu vou fazer agora? Vamos logo cortar a massa, que é um fator comum. Ao cortar a massa, ficamos 2VA mais 5VH igual a 3VH. E lá vou eu. 2VA, vou passar 5VH para o segundo membro, passa negativo. E eu tenho uma surpresa, né? 2VA igual a menos 2VH, dividido por 2, VA deu negativo? Sim. O que isso significa, Carlos? Que quando explodiu, B vai para a direita e A recuou, voltando para a esquerda. Agora preste atenção. Ele não quer saber a velocidade de A depois que explodiu. Ele quer saber o seguinte, onde é que A, depois que sair, vai tocar o solo? Pensa comigo, esse é o desenho esquemático. Antes da explosão, o projétil de massa 3M com velocidade VH. Aí explodiu. O projétil B tem velocidade 5VH para a direita, que eu não vou me preocupar com ele. E eu quero saber agora o projétil A. Que ele vai voltar para a esquerda, eu já sei. E eu pergunto onde é que ele vai cair. Olha as considerações para você descobrir que ele realmente cai na mesma posição do qual o projétil saiu. Por quê, Carlos? Como a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo, visto que não existe velocidade vertical. Então, o tempo que eles vão cair é o mesmo tempo da subida do projétil. Lembre que esse tempo não depende da massa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o tempo que o projétil gastou para subir será o mesmo tempo que os projéteis vão gastar para cair no solo. Mesmo tendo massa diferente, Carlos, sim. Quando se despreza a resistência do ar, gente, a massa não interfere no tempo de queda. E por que é que isso é tão importante para eu descobrir que o projétil A volta para a posição 2? Olha o que eu escrevi. O alcance horizontal, ou seja, onde o projétil A vai cair, é diretamente proporcional à velocidade de cada projétil, pois a gente tem um movimento uniforme. No movimento uniforme, gente, a distância é proporcional à velocidade para o mesmo tempo. Como o tempo é o mesmo, se eu tenho uma velocidade maior, eu percorro mais. Se a velocidade é igual, a distância é igual. Então, pergunto a você, se o projétil que saiu de 2 chegou com velocidade VH,
O projétil A, que também sai com velocidade VH, o menos que é só para dizer que é para a esquerda, então ele vai voltar para o mesmo ponto 2, porque a velocidade do projétil de massa 3m é VH, como a velocidade do projétil A também é VH em módulo, ele retorna para o mesmo ponto 2. Portanto, o projétil A, por ter a mesma velocidade do projétil inicial que saiu de 2, vai voltar para a mesma posição 2 e daí letra E. Carlos, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Com esse sorriso, do fundo do meu coração e o IFRN Santa Cruz, desejo a você uma prova excepcional nesse domingo e eu quero os comentários no vídeo, tá? Abração, gente. Fica com Deus.